Amados, vamos então ao nosso terceiro tópico da nossa lição 12, Jesus, o homem perfeito. Nesse terceiro tópico, o comentarista vai nos apresentar a seguinte introdução. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Vale aqui, embora acredito que todos já tenham ouvido falar sobre a questão do pecado original é aquele pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pecado este que fora consumado lá no Jardim do Éden, quando o Senhor lavrou a sentença: desta árvore Adão não pode comer, porque o dia que você comer desta árvore, certamente morrerá. Ali então o homem passou a herdar algo extraordinário, infelizmente, para o mal e não para o bem. Ali ele herdou o salário do pecado, que é a morte. Porém, Jesus, vindo, como falamos anteriormente, sendo concebido pelo Espírito Santo, Jesus não teve semelhança do pecado, porque não foi necessário que a sua mãe, o seu pai, humanamente tivesse um relacionamento sexual para que Jesus pudesse existir. Então, segundo o comentarista, Jesus ele não experimentou o pecado original e nem o pecado experimental. No nosso caso, que já servimos a Deus, nós sabemos que o efeito ou o pecado ou o veneno do pecado original, que lá na cruz do Calvário Jesus Cristo cravou quando fala que ele iria esmagar a cabeça da serpente, quando Jesus faz isso, Jesus vai tirar este veneno, o veneno do pecado. O veneno do pecado original não mais teria condições de afetar o homem. Porém, mesmo o homem salvo, crendo no Evangelho, crendo no Senhor Jesus, ele ainda sofre do pecado experimental, que é o pecado que nós praticamos diariamente. Não há um ser humano que possa dizer, mesmo depois de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, dizer que não comete pecado. Se tal faz dessa forma, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos o pecado experimental, diariamente. Por isso é que nós precisamos recorrer ao nosso Senhor Jesus, sempre lhe pedindo perdão. Porém, Jesus não pecou. Jesus não pecou e Jesus não teve pecado. Perfeito? Diz assim então, no primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. Depois falaremos sobre Jesus, o último Adão, e também a perfeição espiritual e moral de Jesus. Vamos lá. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, não era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Nós vamos perceber então que Jesus não operou milagre em benefício próprio. Quando mesmo sendo tentado, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E sabemos que depois dos 40 dias de Jesus no deserto, jejuando, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E quando Jesus tem fome, o inimigo, o adversário de nossas almas, vai se apresentar para Jesus, dizendo se ele era filho de Deus. Por que não pedir então para que as pedras fossem transformadas em pães? Jesus vai dizer, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede do Pai.
Então nós vamos entender que Jesus poderia ter feito, mas ele não fez. Mas quando ele vence aquele momento de tribulação, de tentação, o próprio Pai vai enviar para ele o que ele estava precisando. O Pai vai enviar para ele a resposta, vai enviar para ele o alimento, vai suprir as suas necessidades. Então Jesus não faz nada ou não fez nada em benefício próprio. Jesus não precisava vir a este mundo morrer por nós para mostrar que ele era Jesus, para mostrar que ele era Deus. Pelo contrário, ele veio porque ele amou a mim e amou a você. Cumprindo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo, eu e você, nós alcançamos a vida eterna. Então, querido, Jesus não fez nada para o seu benefício próprio. Sempre quando Jesus fazia algum milagre, era em benefício de alguém. Jesus fez um milagre numa festa quando o casamento ia desandar, ia já entrar no conflito. Jesus vai, multiplica o vinho, Jesus cura a mão de alguém que estava precisando, Jesus dá vista ao cego, Jesus fez tantas coisas boas, Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Por que isso? Porque Jesus viu a necessidade das pessoas. Ele podia, se fosse por ele mesmo, multiplicar somente, vem cá, meus discípulos, aqui eu resolvo com vocês, é mais fácil. Mas não, Jesus fez para todas as pessoas. Então Jesus não olhava para si mesmo, Jesus olhava a necessidade de todos os homens. Jesus, o último Adão. Nós vimos lá no início que o primeiro Adão errou, o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou. E Jesus então é tido como o último Adão, por quê? O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Se Adão, ele lá no Éden, ele falhou, ele fracassou, interessante que quando ele falhou, quando ele fracassou, tudo estava muito bom, tudo estava muito perfeito, tudo estava com profunda harmonia. Havia uma harmonia perfeita no jardim. No caso de Jesus, quando é que o deserto traz harmonia? O deserto traz sofrimento, o deserto traz angústia. Quando é que o Calvário traz harmonia? Quando é que o Calvário traz alegria? Traz alegria para mim e para você. Mas para Jesus, o Calvário trouxe profunda angústia, profundo sofrimento. Mas Jesus, em momento algum, ele abriu a sua mão. Ele voltou atrás. Jesus permaneceu. Nós vamos ver que, inclusive no Getsemane, quando ele ora, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele depois vai dizer, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que no Calvário é que ele iria confirmar a redenção da humanidade. Então, se Adão fracassou no Éden, Jesus triunfou no deserto contra o diabo e na cruz do Calvário ele venceu o diabo, eliminando o poder que ele tinha sobre o pecado. O poder do pecado não está mais com o diabo. O poder sobre o pecado está com o Senhor Jesus. Porque Jesus não tinha pecado e quando nós o aceitamos, o poder do seu sangue também nos lava e nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Então vai dizer agora no terceiro subtópico a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, é igual à nossa. Jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha que tal sacerdote, sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, ele foi perfeito em tudo. Jesus, ele é perfeito em tudo. A sua moral perfeita. Não existe, não existiu, não existe e nunca existirá alguém que possa falar contra Jesus. E vale aqui por milhares de pessoas que, por certo,
virão esse vídeo e vale aqui dizer que é muito triste quando alguém se levanta contra o Filho de Deus. Porque se levantar contra o Filho de Deus, se não se arrepender, é assinar a sua sentença de morte. Mas aquele que reconhece em Cristo como Senhor e Salvador, também alcançará em Cristo a vida eterna. Amados, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe na noite desse dia. Eu comecei a gravar esta aula, ainda o tempo estava bem claro, o tempo já está escurecendo, a tardinha, a noitinha já está chegando. Talvez a qualidade do vídeo não esteja nem tão boa, mas a intenção é que você possa ser abençoado através desse estudo, através dessa mensagem. E tenha em mente que Jesus Cristo sempre foi e sempre será o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, o homem perfeito, que veio como a mim, veio como você, mas sem nenhum pecado. O pecado não tomou conta de Jesus. E do mesmo modo que o pecado não tomou conta de Jesus, um dia Jesus nos fará semelhante a Ele. Que Deus te abençoe. Se você puder, querido, curta esse vídeo, dá o seu like, como fala aí a turma, dá o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e sempre quando tivermos uma próxima mensagem, você será avisado, tá bom? Não esqueça de se inscrever. Que Deus te abençoe e que esse domingo seja abençoado na sua vida para a glória de Deus. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado quando estamos vivendo um momento muito difícil, um momento em que um vírus chamado Covid-19 está assolando a humanidade, está assolando as nações e também tem assolado perto de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, que Jesus, o homem perfeito, que venceu todas as coisas, possa nos garantir a vitória que tanto precisamos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tem aí, você que vai assistir esse vídeo amanhã, domingo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.